Doutora, tem razão o governador e outras pessoas que estão desconfiando muito dessa reforma tributária, achando que as coisas no Brasil vão ficar piores, doutora Marília? O que dá pra gente falar até o momento, hein? Bom, então, o que a gente pode falar de início é que faz sentido sim a resignação do governo, dos governos estaduais. Por que isso? Porque eles vão perder autonomia com a criação do IBS. O que é o IBS? O IBS é o imposto único que vem para unificar o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, de competência dos municípios, e o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é o imposto estadual, de competência dos estados. Então, o que acontece? Quando você tira da competência dos estados e do município e unifica esse tributo, tanto municípios quanto estados, eles perdem autonomia. E a gestão desse novo tributo, desse IBS, vai passar para um conselho, de tal modo que os governadores, né, o Caiado até fala que ele não quer receber mesada, e ele está certo nesse sentido, porque isso precisará, não vai cair direto nos cofres dos estados, mas sim vai ter que passar para essa nova gestão. Claro, então a senhora entende que a razão para que o governador e outros políticos também desconfiados dessa reforma, doutora, mas em relação a esses recursos que ficariam concentrados na União, a gente pode levantar essa possibilidade de os municípios e os estados perderem esses recursos, ou só vai apenas dificultar, porque a legislação é clara em relação a isso, de que os recursos que serão administrados, digamos assim, usando essa expressão, pela União, uma hora eles têm que voltar para os municípios e para os estados. É isso mesmo? E aí só haverá uma dificuldade para os governadores e prefeitos, ou não? Ou concentrados lá na União, a situação fica bastante complicada para que os municípios possam receber? Bom, essa é uma questão que não ficou muito definida na PEC 45, né? Como vai se dar essa repartição das receitas. Fato é que aqueles tributos que antes, né, de competência individual do Estado, do município e da União, agora vão estar unificados sob a gestão de um ente só. E essa repartição, né, da receita, como isso vai chegar, com qual aprazamento, sobre quais critérios, não consta na minuta do texto que foi aprovado ontem na Câmara. E o problema dessa PEC é, inclusive, que ela traz um cheque em branco, né? Deixa todas as delimitações, as definições, tanto do conselho desse Conselho Federativo, tanto do Fundo de Desenvolvimento Regional, quanto também daquela alíquota zero dos alimentos da cesta básica, deixa tudo isso para a legislação complementar. Claro. Em relação, para a gente encerrar, doutora, é um assunto muito complexo, por isso que a gente precisa de mais tempo para debatê-lo. Em relação à cesta básica, que o governo e os defensores da reforma estão dizendo que os preços dos alimentos que compõem a cesta básica ficarão mais baratos, isso está claro na proposta, ou há uma interrogação, há uma lacuna em relação a isso? Então, o texto fala sim sobre a criação de uma cesta básica nacional de alimentos, mais uma vez deixando, né, como eu disse, a lei complementar para definir quais serão esses produtos que vão compor a cesta, mas essa alíquota zero, tanto para a CBS, que vai ser o tributo federal, quanto para o IBS, esse tributo subnacional, deixa claro sim que vai ter a alíquota zero. Como isso vai ser executado, se vai ter crédito, não vai ter, o que vai virar, a gente não sabe. Mas existe sim, está expresso, está bem delimitado na proposta da PEC 45, sim. Então a gente só não sabe como vai funcionar o texto, mas dá para a gente afirmar, doutora, que o preço dos alimentos, o preço da cesta básica ficará mais barato com a aprovação. Sim, aí entra uma segunda questão, né? Quais serão esses alimentos? Porque, por exemplo, às vezes existem alimentos que são comidos, né, são utilizados em regiões do Brasil e que em outras, nós temos um país gigantesco, né, dimensões continentais. Sim.
E às vezes um alimento que ele é consumido em um estado, ele não é no outro. Então, como que vai ter essa capacidade, como que a lei complementar vai ter essa capacidade de entender todos esses arranjos de regiões, nessas características, essas peculiaridades regionais, para poder conseguir colocar num texto só e passar uma linha aí, né, total sobre esse Brasilzão nosso. Claro, doutora, para a gente encerrar, o governador, então, Ronaldo Caiado, está certo por estar desconfiando da reforma e cheio de perguntas para esse texto, pelo que a senhora está falando, mas a senhora vê alguma analogia com o país da Venezuela, por exemplo, que foi colocado, foi feita essa comparação do governador Ronaldo Caiado? A senhora enxerga alguma relação desse projeto com a Venezuela? Eu acho que esse termo foi mais utilizado por ser um termo acaba demagógico, né? Atinge as massas, gera uma sensação de indignação, mas não tem bem assim uma analogia, né? Uma comparação explícita com o que ele fez. Acho que o que ele está querendo dizer ali é trazer uma questão ditatorial, de que os estados não vão ter autonomia, não vão conseguir gerir os seus recursos. Acho que foi mais nesse sentido. Claro, se o ouvinte da Rádio Bandeirantes Goiânia bater no escritório da doutora Marília Toffles perguntando de 0 a 10, doutora, que nota que a senhora daria para essa reforma até o momento com o que foi apresentado? Poderá haver algumas alterações no Senado, que nota que a senhora daria? Bom, esse momento atual ele é de intensas discussões, né? Estão havendo negociações o tempo todo, concessões sendo efetuadas em todo o tempo, justamente para tentar obter maior apoio e mais consenso em relação ao texto. Atualmente eu daria um grande 5 para essa reforma. Acho que ela não pode passar da forma como está, acho que esse cheque em branco para a legislação complementar é péssimo para a população, não gera segurança jurídica, os investidores que estão prementes aí para investir em infraestrutura, em empreendimentos no Brasil, estão recuados. Então, por isso, eu acho que a reforma não tem que prosseguir da forma como está. Tem que ter maior diálogo. Foi apresentado um texto 2 horas antes da votação. Sequer os próprios parlamentares conhecem esse texto. Nós que somos tributaristas e estudiosos do assunto também estamos ainda entendendo, estudando, descobrindo surpresas. Inclusive, ontem, 5 minutos antes da aprovação do texto, foi inserido o artigo 20 numa emenda aglutinativa nesse texto da PEC, que é para poder manter os fundos estaduais. Por exemplo, aqui em Goiás, o Fundeinfra. Então, o Fundeinfra está agora no textinho lá da Constituição, no textinho dessa PEC lá no artigo 20. Então, assim, são surpresas, né? Kinder Ovos, que a gente está descobrindo nessa leitura aí, que ainda estamos estudando e ainda precisa de mais debate, precisa de que nós nos debrucemos sobre esse texto e precisa que nós consigamos traduzir isso para a população efetivamente entender como que essa reforma tributária vai chegar até eles.